casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Essa música é linda, né? Sim, e fala muito sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre propósito. E essa música fala sobre chamado, né? E o chamado é muito ligado com propósito. Com certeza. Toda vez que eu canto essa música, eu costumo ministrar bastante de que você ouvir o Senhor, né, e cumprir o seu chamado é quando você diz sim para o seu propósito de vida. É quando você diz sim e passa de ser um chamado para ser um escolhido. É o nosso sim, essa é a resposta que torna a gente a ser escolhido. E aí eu acho que o primeiro passo de todo cristão é entender, reconhecer que você tem um chamado, que existe um propósito na tua vida. Eu costumo sempre brincar que se Jesus nos chamasse apenas para salvação, no momento que a gente levantasse a mãozinha e falasse, te recebo Jesus, a gente ia subir como um raio pro céu, na né? hora, no furacãozinho, assim, ó. Mas o motivo pelo qual ele te salva e te deixa aqui nessa terra é porque você tem um chamado e um propósito para sair e divulgar e propagar essa mensagem para outras pessoas também. Sim, a cruz ela não traz só a mensagem da salvação, né, mas da reconciliação entre o homem e Deus, e essa mensagem da reconciliação é aquilo que se torna a nossa missão aqui na Terra, que é de propagar isso, de que o homem pode voltar a ser amigo de Deus agora através da cruz, através da salvação da cruz. E essa é a nossa missão que nos leva ao nosso propósito de ser um com o Pai pela eternidade. E eu prezo muito assim por essa mensagem da missão que a cruz traz pra gente, de não só sermos salvos, mas de levarmos salvação para aquele que ainda não é salvo. Então tem essas duas partes, né? A partir do momento que você aceita a cruz, você ali é salvo, mas depois da cruz você salva pessoas. Então há um propósito pelo qual o Senhor te chamou. Existe um plano designado, e a gente vai ler isso aqui na Palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim: no qual também fomos feitos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Então tudo que ele faz tem um propósito. A Pri está aqui hoje com a gente, existe um propósito. Então que você possa também aí na tua casa encontrar o teu chamado. Hoje eu quero te incentivar a buscar e pedir para Deus: Senhor, me mostra
qual é o propósito da minha vida, qual é o meu chamado, para que eu fui chamado. Em relação ao nosso chamado, nós seremos julgados pelaquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, é uma palavra que é até forte, porque quando a gente ouve sobre julgamento, a gente fala, ai meu Deus, como assim? Assustado. Né? Sim. Mas eu já fui salvo, vou ter que passar por julgamento, mas a palavra é bem clara que no dia do juízo final, todos nós vamos ter esse momento que nós vamos nos encontrar com Deus, com Jesus, e Ele vai poder olhar para as nossas obras, e diante das nossas obras, nós seremos julgados de acordo com qual foi o nosso propósito e o nosso chamado. Com uma prestação de conta mesmo. E aí... é aí que entra aquela velha coisa que as pessoas falam assim, tanto sobre caridade, sobre fazer o bem. O Senhor, Ele te chamou com um propósito específico e você vai ser cobrado em relação àquilo. Você não vai poder falar assim, ai, mas eu ajudei tantas pessoas carentes, eu doei, eu fiz isso, eu fui ajudar os moradores de rua. Glória a Deus que você fez isso, porque toda semente ela tem um fruto. Mas se o Senhor te chamou para ir para um determinado lugar, assim como Jonas foi chamado para ir para Nínive, e ele não teve como escapar daquele chamado, o Senhor também ele vai te cobrar ou vai te examinar, vai examinar as obras das suas mãos baseado no teu chamado. Com certeza. Acho que essa é a graça também de viver com Deus, porque apesar da gente ter em comum o lance de pregar o evangelho, existe uma estratégia, acho, específica para cada um. E como Deus pensa na salvação de todos, Ele sabe de qual vai ser a maneira mais eficaz de tal pessoa ser salva. E para isso que existe a nossa diversidade de chamados. Alguns são chamados para evangelizar e cuidar dos países de terceiro mundo, outros são levantados no meio de outras esferas sociais na nossa sociedade. Então eu acho que esse é o ponto que a galera precisa buscar em Deus resposta para descobrir em qual área o Senhor quer despertar o evangelho através da sua vida, qual área está carente do evangelho e que você pode usar as suas habilidades, os seus dons para levar o evangelho naquele lugar. E eu acho que essa é a graça, nós somos um corpo, mas cada um é um membro, então tem o braço, tem a perna, porque cada um tem a sua função no funcionamento desse corpo. E eu acho que é assim que a gente precisa se descobrir e sempre tendo em comum a propagação do evangelho. Amém. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, as boas obras que Ele mesmo preparou para que andássemos nela, porque Ele tem um propósito designado para você. Você, no seu jeitinho, com a sua personalidade, como a Pri estava falando, tem um chamado específico. Então eu quero te encorajar a orar para que o Senhor te mostre hoje qual é o teu propósito, aonde Ele vai te usar, seja no teu bairro, seja na tua faculdade, seja no teu trabalho, seja nos Estados Unidos. Todo mundo quer ir fazer missão nos Estados Unidos, no Canadá, né? Todo mundo quer ir fazer missões na Europa e muitas vezes muitos querem também fazer missões em países que estão precisando muito, tem uma necessidade, mas o Senhor tem um lugar específico para você e é isso que a gente quer te encorajar hoje com essa palavra. E aí o texto continua aqui, um outro texto que a gente quer passar para vocês é Salmo 57:2, que diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Porque é o momento que Ele te der esse chamado, que Ele te der discernimento para entender qual é o teu chamado e o teu propósito nessa terra, Ele também vai executar todas as coisas e vai abrir as portas e vai fazer com que as coisas aconteçam. Isso aí, buscar o reino em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Então eu acredito muito nisso, que quando você vive pela sua missão, o Senhor cuida de todo o resto. Você não precisa se preocupar nem com a sua própria vida pessoal, porque se ela está entregue nas mãos de Deus e se você está cuidando das coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas por você, e muito melhor do que se a gente estivesse no controle, né? Então é isso, viver o propósito, Romanos a missão. 8:28, ela acabou de citar sem saber, era o último versículo da palavra de hoje. E a gente está aqui na sintonia com o Espírito Santo. Deus é top. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exato. E Ele tem um chamado para você. É isso aí, foco na missão.